Nos dê comando, General Bento Gonçalves. Estamos prontos para seguir nessa missão. Cada gaúcho tem no peito uma fagulha da chama viva da nossa revolução. O kit Sangue Nativo está integrado ao turismo de galpão e neste ano oferece a oficina de pão caseiro, ministrada por Ana Kramer. Boa tarde. Nós vamos dar início à nossa oficina de pão caseiro de roscas. Aqui eu estou com todos os ingredientes separadinhos, tá? Eu vou colocando primeiro os ingredientes secos, tá? Eu tenho 1 kg de farinha, 3 colheres de sopa de fermento, aquele granuladinho para pão mesmo, tá? Ou um envelopinho daqueles que já vem na dosagem certa. Um copinho de 200 gramas não bem cheio de açúcar refinado. Uma colher de sopa de sal. Vamos aí na história. Oi? O Rio Grande do Norte produz 95% do sal no Brasil, entrou na história também. Aí mistura os ingredientes secos, faz aqui uma farinha, um vulcãozinho aqui, Agora eu vou colocar aqui os ingredientes molhados, tá? Meio copinho de 200 ml, 100 ml de óleo de soja. Um ovo. Vamos misturando. A água, a temperatura dela é um pouco mais que morna, tá? Eu tenho uma caneca de 300 ml, a gente vai colocando até dar o ponto que a gente vai chegar aqui. Mistura bem, vai colocando a água aos poucos até chegar no ponto que a gente quer. O ponto é que é o segredo, né? A minha massa não deixa ela muito dura, não fica muito pesada. Tá? Então por isso que a gente vai botando devagarzinho. Agora é sovar bem a massa. Depois de bem sovadinha, a gente deixa descansar. Bem sovadinha, né? Cícero, olha como cresceu rápido. Aí, quanto tempo para ficar assim? Uma meia hora, um pouco mais. Tá. É que depende muito do clima, do tempo. A senhora tapa com um paninho de prato ou plástico? Não, pano de prato. Pano de prato. Aí agora é só montar o pão com o tamanho que vocês quiserem. Com a forma, né? Isso. Quando eu comecei, eu fazia 4 pães grandes numa assadeira grande. Tá? Agora eu faço, como a gente faz com tempero, eu faço peso, tudo, né? Então a gente pega e aí vai moldar o pão. Pra botar nas forminhas, tá? As forminhas já estão montadas. Coloca na forminha e deixa crescer, tá? Esse é o pão. A rosquinha é a mesma massa, tá? E aí o que nós vamos fazer? A modelagem é diferente. Modelar a rosquinha, tá? Aí agora sim, ó, eu vou fritar as rosquinhas. Eu já tenho ali umas prontas pra fritar. Pra vocês degustarem o pão, já tá aqui assadinho, ó. Ok. Tamanho lindo. E põe o pão no forno quente ou no forno frio? Não, no forno quente. Aquece o forno a uns 180, 150, 180. Depende também, pode ser assado em forno a gás, né, elétrico. Então, assim, a temperatura varia muito de... Por exemplo, eu tenho 2 fornos elétricos em casa e cada um dá uma temperatura diferente, dá um tempo diferente de assar. Ó, vocês dão 2 talhozinhos assim, ó, e colocam pra crescer. Uma delícia. Não me lembrei da erva doce. De tudo de uma massa. Sim, mas a erva doce vai pro forno? Vai pra pintura? Não. Não, esse é assado. Esse é assado. Com a erva doce é assado. Tá. Vocês também, tanto as bolinhas, mistura a erva doce na massa, separa uma parte da massa, coloca. Aí vocês fazem que nem a rosquinha lá, corta e faz 2 talhos.
né? Aí vai, põe nas assadeiras, dá meia hora para crescer também e Meia faz hora pra crescer. e põe pra assar. Aí sempre dando espaço, porque eles vão crescer. E aqui, ó, banha quente, coloca as rosquinhas. Também é como vocês gostam. Tem quem gosta de beira mais branquinha, tem quem gosta. Eu tenho cliente que gosta bem torrada. Pode chegar aqui para degustar, provar o pãozinho e a rosca. Sim. É de dar água na boca. Ela merece muitos beijos. Olha aqui. Prof, isso aqui não é pão, isso aqui é uma coisa mais... E já na primeira apresentação, um casal vindo do Nordeste tomou conta com sua alegria e simpatia. Estou aqui com um casal que veio do Nordeste, conheceu o acampamento Farroupilha, o Cícero e a Gorete. E eu vou perguntar para eles o que trouxe esse casal tão simpático aqui ao acampamento Farroupilha, né, a conhecer esse modo que a gente tem de cultuar e cultivar as nossas tradições. Vou começar pelo Cícero aqui. Tudo bem, Cícero? Tudo bem, nós viemos para um congresso de terapia ocupacional, que ela é terapeuta ocupacional, e subimos do acampamento. E claro que eu gostaria de conhecer as coisas típicas de vocês aqui. Como se vocês foram lá no Rio Grande do Norte, vão conhecer também nossas coisas típicas de lá. Então viemos para cá para conhecer esse acampamento típico que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha vindo aqui. O que o senhor já pôde presenciar, o que o senhor já pôde testemunhar aqui, que impressão lhe causou aqui todo esse culto que a gente faz aqui da tradição? Bom, é o culto da tradição, todo mundo com roupa, com bombacha, todo mundo com essas casas de madeira, chama piquete, só aqui chama piquete, vestido a caráter, e muita carne para vender. Por aí afora a gente comeu também carne lá no Galpão Gaúcho, ali, Casa do Gaúcho, comemos uma carne boa lá. Estamos aí, tomamos chimarrão aqui, vamos nessa aí. Foi muito bom a parte cultural. Tá certo. Bom, e eles aqui fizeram parte de uma oficina de pão caseiro. E eu quero saber então da Gorete o que ela estava me contando em off aqui, que ela vai não só fazer o pão para ela, mas ela vai utilizar também no seu trabalho. Tudo bem? Olha, eu fiquei super feliz. Aliás, já é a segunda vez que eu venho ao acampamento Farroupilha. Eu vim ontem. E hoje, não, vim antes de ontem e hoje novamente, né? Porque uma amiga que já tinha vindo disse que eu não podia ir embora sem conhecer esse acampamento. Conclusão, hoje carreguei Cícero, perdi a tarde do congresso para vir para cá. Eu sou terapeuta ocupacional. Quando chego, me convidam para uma oficina de culinária. É uma das coisas que eu realizo lá com minhas pacientes, gente. Então, se eu já amei em participar da oficina de culinária, imagina levar esse grande conhecimento para elas, porque além de ser uma coisa altamente acolhedora, pão, é divino, o pão, né? É histórico, é bíblico, ainda é simples. E é de um manuseio maravilhoso. E vou levar essa oficina para compartilhar com elas na próxima semana e vou mandar o vídeo para vocês. Só dizendo que Gorete trabalha no hospital psiquiátrico. Essas pacientes tudo vão enlouquecer com esse pão. Tá certo. E o que tu tá achando aqui do nosso acampamento Farroupilha? Olha, maravilhoso. Onde eu passo no congresso, eu digo às pessoas, gente, por favor, pare um pouquinho o congresso, vão no acampamento Farroupilha, que é lindo, é maravilhoso. É a história, eu já sabia de um pouquinho de história, porque meu marido me conta, ele é apaixonado e sabe muita história. Então, quando eu cheguei aqui sem ele, segunda-feira que eu vim, eu disse, meu filho, eu tenho que lhe levar lá, você precisa ir. E hoje ele queria ir embora. Não era ir embora, não. Você não vai embora, você vai passar lá nos cantos maravilhosos. E aí deu no que deu. Estamos participando dessa maravilha. Mas tem uma coisa que eu quero deixar registrado, não só no acampamento Farroupilha, que eu estou apaixonada. O povo acolhedor, o povo do Rio Grande do Sul. Gente, que coisa linda. Olha, não tem classe social, todos tratam a gente muito bem. Gaúchos de parabéns. Estou apaixonada por esse acolhimento. E o pão, além de ser gostoso, eu gostei muito do pão, sou degustador de pão. Eu também gostei da fórmula do pão, que usa sal. E o Rio Grande do Norte produz todo o sal do Brasil. Pronto, nosso sal. Mas também ainda quero aproveitar esse grande momento para parabenizar essa cidade, não só pelo lindo acampamento Farroupilha, que está num momento tão lindo para a minha profissão, porque eu acho que, não sei se vocês sabem, mas esse ano a terapia ocupacional faz 100 anos. E escolheram Porto Alegre para o congresso, que, se Deus quiser, vai terminar sábado e está bombando, está muito lindo, tá? Muito bom, foi maravilhoso. Então, 100 anos de profissão que eu vim celebrar aqui nessa terra, fantástico. Muito obrigado. E a família Medeiros,
Não se esqueça que aqui no Rio Grande do Sul, a principal avenida de Porto Alegre se chama Borges de Medeiros, que é meu parente, por sinal. Vieram em 1699, vieram 3 medeiros da ilha dos Açores, da ilha de São Miguel dos Açores. 2 ficaram no Nordeste, em Recife, que são meus tataravós, e um veio aqui para o Rio Grande do Sul, tá aí o Borges de Medeiros, meu parente. Então nós viemos também resgatar nossas origens. Então tá bom passeio para vocês, voltem sempre. Parabéns. Acampamento Farroupilha é esse cultivo da tradição. É o local onde o gaúcho, nessa semana de 7 a 20 de setembro, se reúne para honrar, para cultuar, para perpetuar a tradição gaúcha. Mas também acontece de vez em quando umas histórias assim românticas, umas histórias de amor. Não amor pela tradição, não amor pela cultura do Rio Grande do Sul, amor mesmo entre homem e mulher. E eu tô aqui com o Luiz Teixeira e com a Ivete. Gente, esse casal se conheceu no acampamento Farroupilha e olha só, se casaram no acampamento Farroupilha. E eu quero saber como é que essa história se deu. Eu vou perguntar pro Luiz como é que foi o começo disso aí, como é que vocês se conheceram, onde é que foi aqui no acampamento. Conta pra gente essa história. Boa noite. Isso aconteceu de maneira bem curiosa. Foi quando o Harmonia estava começando a embalar, né, em 1983. Por coincidência, no dia 1º de maio, um feriado do trabalho, nós estávamos aqui, eu mateando aqui por aqui, não era solteirito não mais, estava mateando por aqui, né, com chimarrão. Aí passou uma prenda bonita, barbaridade assim, e eu digo, olhos verdes, que tal o mate? Mate vai, mate vem. Ela é lá das bandas da terra do Jaime Caetano Brau, São Luís Gonzaga. Ah, mas aí, digo, vamos mais um mate vem. E aí se deu. Nos conhecemos aqui, depois dali um tempo, um ano e pouco, 2 anos quase, fizemos um noivado, aqui também, um churrasco na Galpão Crioulo, churrascaria Galpão Crioulo, pelo saudoso, que ajudou a fazer o padrinho nosso, que é de noivado, Mozart Pereira Soares, grande nome da cultura gaúcha. E dali a pouco, mais um ano, eles vão tocar de lado da aliança. Né? Digo, minha nossa, vou ficar preso agora. E vai daqui, vai dali, mas valeu a pena, né? Aí trocamos de lado da mão esquerda e dali a mais 2 anos e pouco, em 1986, dia 29 de março, aí fizemos um casamento típico, autêntico, primeiro casamento aqui do Parque da Harmonia. Tá bueno, Ivete, como é que foi isso aí? Conta pra nós. Eu sei que tem uma história aí, que o noivo ficou meio preocupado, que a noiva atrasou um pouco além da conta. O que aconteceu? Bem, eu fui de charrete, e a charrete era puxada por um burro. Uma mula, aliás, uma mula. E ela estava parada. E aí eu perguntei, mas essa mula empacada aí vai acontecer o quê? Não vou chegar na igreja? Lá no... É na igreja, né? É. Daí o rapaz disse assim, não, o que pode acontecer, tu vai parar dentro do Guaíba. Aí eu tremi as perninhas, mas não, ela foi direitinho. Ele estava num pé só lá, achou, a noiva me deixou, você vê, me abandonou aqui no altar. Aí quando chegamos perto, ele sorriu. Ele estava pintando faceiro, pulando de faceiro. E se realizou o casamento, muito bonito, todo mundo pilchado, padrinho, madrinha, as crianças levaram as alianças, tudo pilchadinho, foi muito bonito. E aí depois, nós já estamos há 31 anos casados, somos felizes, acho que vamos pro resto da vida já. E me conta uma coisa, tu falaste que foi construído uma capela, o que foi que construíram aqui pro casamento? Sim, foi uma coisa que a gente, como gosta também de falar isso do amor entre pessoas, mas o amor à tradição também, nós temos também, né? Que tudo somado dá um amorzão. Então, eu fazia parte do grupo de folclore da PUC, Sentinela da Cultura, é um grupo de folclore, só de alunos da universitária. Né? Aí, quando eles souberam do casamento, ficaram todo mundo empolgado, não, vamos te ajudar, gaúcho, vamos te ajudar. E montamos uma capelinha bem rústica, de madeira, de costaneira, assim, bem original. Como da campanha, né? Eles vieram me ajudar a pregar, tudo, fazer. Até eu entrei pro serviço também aqueles dias. Na hora do casamento estava meio cansado já, que já era 7 horas da noite. E mais preocupado que não chegava a noiva. Né? Então, nós estávamos arrumando, foi tudo bem organizado, a decoração todo típico de couro, bem original, né? Pelego. E pelego, coisa assim, bem da área mesmo. E depois chegou o padre pilchado, com um violão, depois uma gaita, o padre com a gaita, e o sacristão com o violão, e um coral de crianças aqui do coral de Viamão.
e o padre bem a rigor também, né? Depois chegou a moça do cartório com aquele livrão, tive que assinar, aí tava feio. aí não tem retorno, né? E graças a Deus foi tudo bem, foi ótima a cerimônia, e depois teve um grande jantar, arroz de carreteiro com salada e vinho de Bento Gonçalves. Que coisa especial. E me diz uma coisa, vocês têm filhos? Tenho. Graças a Deus. 2 filhos. O mais velho está com 29 anos, mora em São Paulo. Os 2 fizeram a Academia Militar das Agulhas Negras. O mais novo está em Santa Rosa, é primeiro-tenente já. Que beleza. E eles, obviamente, devem levar esse amor à tradição por onde vão, né? Bom. Eles são tão dedicados, por incrível que pareça, tia. Nasceram aqui em Porto Alegre, aqui no bairro Rio Branco, num apartamento, mas desde criancinha, assim, o pai com aquela vontade, aquele amor pela nossa tradição, pelo nosso estado, brincando, cavalinho, e voando do cavalo, gado, chegava em casa e comprei umas cabeças de gado hoje, coisa e tal. Eles foram pegando aquele ritmo e música, ouvindo sempre o Gil de Freitas da vida, aquela turma toda. E eles gostaram, se apegaram ao costume também, né? Aí vai daqui, vai dali. Eu um dia aqui no comércio da capital, tinha uma gaita para vender, uma gaita Borghetti, porque o sonho do gaúcho é ser gaiteiro, ter um cavalo, um bom cachorro, uma linda mulher também. Aí eu peguei, comprei aquela gaitinha, né? E em casa, ensaiava, não saía nada. Aí nossos filhos, um dos filhos mais velhos, né? Disse, pai, 7 anos, pai, me dá aqui essa gaita, tu não sai nada aí mesmo. Aí arrumou um professor ali perto, o professor Gilmar Celal, grande professor, né? E começou a estudar com a partitura da música. Tchê, cada aula era 2 músicas novas, deu show. E se apegou aquilo, né, com aquela gaita. Depois veio o irmão dele também, pegou violão, quer dizer, uma dupla. Faz por amor aquela toca muito bem, por sinal. Então é uma coisa assim que coroou aquela nossa vontade de amor às nossas coisas, né? A cultura do gaúcho, que é maravilhosa por ser o maior segmento cultural do mundo, né? E agora está pintando aí, que a Unesco já aprovou, que vai ser o patrimônio cultural da humanidade, o tradicionalismo. Então a gente quer ser um dos modestos participantes para engrandecer para as novas gerações, principalmente, né? E ver que não só copiar estrangeiro, cultivar o que é nosso aqui também. Certo, muito obrigado, parabéns e que vocês tenham mais 31, 32, 50 anos desse amor à tradição e desse amor entre vocês. Obrigada a vocês mesmo. Olha, tia, muito obrigado pela atenção e sabe como é que é? Como gaúcho, deixa um quebra-costela para vocês, a todos que estão nos vendo. Esse Rio Grande é aqui no sul do mundo, perto da Patagônia, mas é Brasil e temos marca. Viva o Rio Grande! O Laço de Sangue já virou uma atração do acampamento. São mais de 200 itens a adornar o galpão feito de barro. E este ano, quase que o pessoal do Laço não consegue erguer o galpão. Giza, mais um ano, esse espetáculo aqui, essa maravilha de piquete diferente, é um polo de atração no acampamento Farroupilha. Esse esforço todo que vocês fazem trazendo esse pedaço da cultura aqui para todos aqueles que vêm visitar o acampamento. Imagino que não deva ter sido fácil esse ano. Não foi fácil mesmo. Em muitos momentos a gente pensou que não ia poder trazer e construir, né, todo o piquete, mas por insistência a gente conseguiu estar aqui e construir e fazer o Laços de Sangue, sendo que a gente sabe que de todas as dificuldades que todo o período que a gente vai enfrentar e estar enfrentando, né, até conseguir terminar o acampamento, né, que a gente, se nós pudéssemos, nós queríamos sempre contribuir mais com a tradição, né, e preservação de tudo isso, e trazer e dividir com as pessoas essa coisa das recordações, das memórias dos galpões, poder sempre somar com a cultura, né, e tá difícil, mas estamos aqui insistindo, né. Giza, mostra o teu livro aí, esse livro que tu escreveste, que é uma história baseada no conto do Neguinho do Pastoreio, né? Sim. Então, esse livro, eu fiz uma releitura, né, uma ficção da lenda do Negrinho do Pastoreio, é o Lume Negro.
eu fiz ele para completar umas 40 horas da minha faculdade. Botei também para somar lá no final os símbolos do nosso estado. E então, que é R$15, né? E aí fica para eu poder contribuir, captar para eu poder contribuir. Que nem eu já estou com material ali, estou esperando chegar umas pastinhas, uns lápis de cor, umas folhas que eu gostaria de dar para as crianças. Claro que já está quase terminando o acampamento, estou esperando chegar, mas por quê? Porque a gente tem que ter o recurso para te poder também, que é para a parte cultural, essa parte aqui, né, no caso, e as canecas, ali a parte da cachaçinha, esse dinheiro que eu arrecado com essas coisas, eu quero investir na parte que eu realmente vá somar com a educação, com as crianças que a gente recebe aqui no galpão. Tá bom, obrigado, parabéns, Gina. Obrigada. Sejam sempre bem-vindos e desculpe o meu aspecto, embora cansado, ainda está insistindo e está de pé e, se Deus quiser, vai ficar até dia 20 de setembro aqui. Marcos, como é que surgiu essa parceria aí com o Galpão da Hospitalidade, o turismo de galpão aqui no acampamento Farroupilha? Nós fomos procurados no mês de agosto pelo pessoal da Secretaria de Turismo para agregarmos com alguma exposição, com alguma mostra, buscando o resgate, né, do gaúcho, as suas origens e buscando as bases da sua tradição mesmo, né? Bom, e tu tens lá em Gramado esse parque já há quanto tempo? Nós, em novembro agora, iremos completar 6 anos de funcionamento. Certo. E o Parque Gaúcho, obviamente, pelo nome, ele deve ser um parque temático gaúcho, mas fala um pouquinho do parque pra gente. A ideia inicial na construção e na concepção do Parque Gaúcho em Gramado é de nós mostrarmos a questão antropológica do gaúcho, o enfoque antropológico, de como surgiu a figura do gaúcho, como ela evoluiu ao longo do tempo. Então nós fizemos um resgate histórico, nós temos hoje em torno de mais ou menos 2.700 referências bibliográficas, entre livros, gravuras, litografias, xilografias, aonde mostram, né, todo esse resgate do gaúcho originário e a sua evolução. Então todos a montagem dentro do parque segue uma ordem cronológica, né, com relação a esse tema. Certo. Bom, e tu trouxeste aqui, tá expondo aqui no Galpão da Hospitalidade um item, acredito, lá do teu acervo. Sim, nós trouxemos uma carreta que tem parte de peças originais e outras que foram reconstruídas, mas dentro da forma e como se utilizava antigamente. Uma carreta da metade do século XVIII. Esse é um modelo que se chama modelo Darwin de carretas. As curiosidades delas aqui são a altura que tem nas rodas. Hoje corresponde a 2,35 m. Na época, as medidas dessa roda não eram em metros, mas sim em varas, que corresponde a 2,8 varas. E aonde consistia toda a construção dessa carreta era apenas com madeira, com capim e com couro. Não se tinha nenhum pedaço de metal dentro na construção e na estruturação dessa carreta. Tá certo. E além da carreta, obviamente, deve ter bastante item lá no teu acervo para amostra, né, pessoal? Tu tem ideia de quanto que tu tem, quantos itens lá? O que mais que tu destaca assim para o pessoal que ainda não conhece o parque e quem sabe se motiva para ir lá então conhecer? Hoje nós temos dentro do parque catalogado mais de 5.000 itens. A carreta, só a própria carreta, né, nós temos aqui hoje mais de 50 itens dentro da carreta. Então, desde velas feitas com a traqueia do boi e sebo, o violão, onde as cordas eram feitas com crinas de animais, os próprios sistemas de roda das madeiras mesmo, as antigas que eram utilizados, né, toda a estrutura, o laço com pelo ainda, que aumentava a resistência, e feito com couro de cavalo, que era um couro que na época não tinha valor comercial, então era utilizado, né, pelo gaúcho primitivo, a utilização desse tipo de couro, né? Bom, e aí dentro da carreta tem uma série de outras questões aí que são bem relevantes de época mesmo, né? Também tem parte de erva mate, temos setor da ferraria, a parte das charqueadas, a parte de lã, dos transportes, onde faz parte essa carreta, um espaço destinado à parte da história do churrasco e da sua evolução também, que é o motivo também da exposição que nós temos aqui, né? Junto com essa carreta. Tá certo. E o Parque Gaúcho fica aberto o ano inteiro?
Sim, nós abrimos de segunda a segunda, o horário de funcionamento é das 10 da manhã às 5h30 da tarde, fica no mesmo complexo do Gramado Zoo, que é o zoológico de Gramado, e convidamos vocês aí para conhecerem um pouquinho da história, né, da evolução do gaúcho lá no nosso parque. Tivemos também um reconhecimento bem importante através da publicação no Diário Oficial da União em 2013, aonde reconhece o Parque Gaúcho como principal empreendimento da cultura gaúcha no Cone Sul. E isso é um motivo de muito orgulho para nós, de podermos estar cuidando dessa estrutura, ou seja, sendo o curador desse espaço, que com certeza as pessoas que nos visitarem vão ficar bastante surpresos, né, com coisas do seu dia a dia que parecem tão óbvias, mas que na realidade tem toda uma história por trás desconhecida. Nessa parceria do Parque Gaúcho de Gramado com o turismo de galpão, e especificamente aqui no Galpão da Hospitalidade, o Marcos nos traz aqui a exposição que resgata a história do churrasco. Está colocada aqui nesses banners que nós vamos mostrar para vocês, e eu quero então que tu vá nos contando um pouco dessa fração de história que tu nos apresenta aqui. A proposta dessa exposição, né, do churrasco gaúcho e suas origens, é de nós podermos situar os visitantes aqui nos procuram, né, com relação à questão de, basicamente, aonde surgiu o churrasco gaúcho, né, e qual é a sua evolução. Então, mostrando a região pampiana, né, que é onde foi a grande base mesmo, né, toda a forma, né, de, vamos dizer assim, o desenvolvimento, né, da caça ao gado, do surgimento do gaúcho originário mesmo, e as adaptações que foram, ao longo do tempo, né, foram tendo a sua origem e a sua evolução. Então, influência tanto indígena quanto influência europeia também dentro desse segmento, né. Podemos ir avançando aqui para o Eduardo e mostrando os banners que vai traçando essa história. Aqui nós temos uma figura que é muito representativa, que é de um jesuíta chamado Pauque, do século XVIII, aonde mostra a caçada dos índios charruas aos cavalos selvagens de época. Então, nesse período, os índios já dominavam o cavalo, a gente pode observar ali que tem já eles montados em alguns animais, e também utilizavam o cavalo como alimentação. Nessa época, eles preferiam o consumo da carne de cavalo à carne de gado, ou as outras carnes de caça, porque, segundo os relatos, eles tinham um sabor adocicado, essa carne, e que chamava muito a atenção e o paladar dos índios nessa época, né? Aqui nós temos um retrato criado, né, uma pintura realizada por Dorbigny no século XIX, aonde mostra os índios charruas fazendo um fogo de chão. Característica desse banner é que são índios altos, esguios e magros, que eram ditos na época considerados índios bonitos, pela sua constituição corpórea muito próxima à constituição corpórea do europeu. Diferente, por exemplo, dos índios guaranis, que eram índios mais baixinhos e mais entroncados, mais fortes. Nessa tolderia chama a atenção também os couros de gado. Ali vocês podem observar que já tem uma cabeça lá ao fundo do gado, ali, né, pendurado nessa tolderia, o rabo do animal na frente, ali já enrolando naquela suporte ali daquela tolderia, né, e já o fogo de chão, que consiste hoje na técnica que nós conhecemos hoje, né, onde fica o fogo ao lado do churrasco fincado com uma vara, né, fixado no próprio chão mesmo, né? Uma tolderia como essas, o nosso amigo Nito, do Aporreados do 38, vem trazendo, não sei se esse ano ele está com essa representação aqui, mas já faz uns 2 ou 3 anos que o Nito reproduz muito parecido com essa da gravura ali, da pintura. Esse tinha uma utilidade muito grande esse formato, porque era fácil de montar e desmontar esse acampamento. Como os índios charruas eram índios nômades, caçadores, então eles precisavam desse tipo de estrutura. E lá no Parque Gaúcho também vocês podem observar, inclusive já com alguns detalhes de ossos de animais menores, onde era utilizado para fazer a contenção, né? Tu tem uma dessas lá no parque? Temos uma dessa lá. Beleza, vamos seguir então. Churrasco gaúcho, suas origens. Aqui nós temos uma figura de um importante retratista da época, que era o Léon Pallière,
também do século XIX. Características dessa pintura dele é a região plana do Pampa, a grande quantidade de gado selvagem. Observem que não tinha mangueira, não tinha estância, era gado, era caçado mesmo, né? E nesse momento, a principal moeda que tinha era o couro dos animais. A carne basicamente utilizada ali era para os assados, que era originária basicamente de língua e do matambre, que já vem a origem da palavra, mata hambre, mata a fome. Aonde nós conseguimos já ver já um esboço, né, do gaúcho originário. Ali observem já com xiripá, ainda de pé no chão, né, laçando o gado, alguns animais já deitados ali já na sua caça, vamos dizer assim, do gado chimarrão, né, o gado selvagem da época. Beleza, seguimos. Aqui também uma gravura do Palier, do século XIX, onde retrata um acampamento carreteiro, que é mais ou menos o que nós trazemos aqui para o parque, né, onde nós temos um fogo de chão ali fora, nós temos a carreta, pode observar lá 2 carretas ao fundo, inclusive um modelo muito parecido com esse que está aqui, o número de raios, a altura proporcional da roda, porque era um padrão que se utilizava na época, eram medidas exatas. E ali também a característica deles já coreando um animal, ou seja, tirando o couro, de um gado pequeno. Gado pequeno constituía nos animais como porco, ovelha e cabrito. E ali já há um esboço também do que nós vemos hoje de um assado, onde está espetado de forma transversal o animal, também sendo assado ao lado ali do fogo de chão, né? De um acampamento de um carreteiro, aí, ao pé de umbu, que era considerado, né, a grande árvore protetora dos gaúchos, que era considerado desta forma, até na mitologia indígena, onde era uma árvore que era importantíssima para fazer sombra. Era a única função que ela tinha, que era sombra. Então eles valorizavam muito esse tipo de árvore. Tá bom. Tá bom. Seguindo então com o próximo banner aqui, que traz o churrasco gaúcho e suas origens. Aqui temos uma foto, acho que é uma foto envelhecida, né? Uma foto atual envelhecida, me parece. Sim, é uma foto preto e branca, foi feito lá dentro do parque em 2013, onde foi utilizado toda essa estrutura para a gravação de um programa de televisão, onde mostrava as origens e como era a vida, né, do gaúcho na época aí do século XVIII. Então ali a gente consegue observar o fogo de chão, as grelhas que eram utilizadas ali, que eram os mocaéns, que inicialmente eram usados para defumar. Aqui a gente não consegue ver na foto, mas também foi feito o que se chama de assado pampiano, que consiste em colocar pequenos pedaços de carne em contato direto com a brasa, né? Então é um churrasco muito rápido de ser feito. E ali as carretas também com couro, né? E todo o acampamento ali com as vestimentas bem característicos de época também. Vamos seguindo. Um outro ícone aí da nossa cultura, né? A faca. A faca é extremamente importante, né, ao longo do tempo, no contexto do gaúcho, né? Nessa época, ela era utilizada como arma de defesa, para cortar um estribo se o gaúcho eventualmente ficasse preso, para defesa, né? E eventualmente também, como a gente está vendo ali, para comer um churrasco. E aí nos demonstra claramente a questão do tipo de uso de carne. Ali representa um matambre, né, o mata-hambre, mata-fome, mostrando já a importância da carne, cortando ali bem no meio já a marca do corte da faca nessa época. E também é importante ressaltar a importância da religiosidade nessa época, né, já com uma cruz ali no peito ali do gaúcho. E o lenço dele também era o lenço ainda usado de forma funcional, que era o lenço sereneiro, que era utilizado para a proteção do sol e do sereno. E depois que ele acabou descendo para o pescoço, como a gente conhece hoje, né? Tá certo. Como diz o gaúcho, vamos seguindo o baile. Aqui nós temos uma foto também que foi montada lá para esse mesmo evento, onde se colocava a carne, especificamente o matambre, né, o mata-hambre, no lombo do cavalo, se montava toda a encilha depois e fazia o cavalo suar, que era para absorver um pouco dos sais minerais que a transpiração do animal proporcionava e passava aí para a carne.
Isso foi testado e depois nós assamos também. Digo para vocês que não lembra sal. Ele lembra alguma coisa assim um pouco diferente, mas não dá para dizer que fica salgado. Vocês fizeram isso lá? Sim, fizemos e comemos, também está registrado, né? Que beleza. Recriaram a história, então. Recriaram a história. Vamos então agora para os dois últimos, né? Que vem uma das maiores paixões, a culinária. Essa imagem retrata, é uma imagem de dentro lá do Parque Gaúcho, né, em Gramado, onde nós temos basicamente os dois pilares do churrasco originalmente gaúcho, que é o fogo de chão em primeiro plano, aonde era assado com o calor mesmo da labareda, da chama, né, por irradiação, não tem contato direto com a brasa e nem com a fumaça. E atrás desse cesto, dessa lenha que está sendo queimado, nós temos as grelhas, né, que são as parrijas, que também é a evolução dos mocaéns indígenas. Então esta forma de assar, ela podemos dizer que ela é genuinamente gaúcha. Que essas grelhas têm toda uma história junto com o fogo de chão também com relação ao churrasco gaúcho, né? Certo. Essa então é que é a forma genuína de assar um churrasco gaúcho. E agora, encerrando aqui essa exposição... Aqui nós temos já algumas fotos, né, mostrando o fogo de chão, que é o que se conhece bastante, principalmente nos eventos gauchescos, né, o pessoal reproduz muito essas imagens. Lembrando que isso é de origem indígena também, aqui no nosso contexto, né, da questão gaúcha, principalmente utilizado pelos índios charruas, que eram índios nômades, ou seja, faziam esse deslocamento. Era fácil também, né, para levar daqui a pouco, se tivesse que sair por algum motivo com uma certa urgência, então era fácil também inclusive de levar esse tipo de carne, que é o fogo de chão. Ao lado nós temos as grelhas, né, o conhecido também aqui no Uruguai e na Argentina como parrijas, que também tem origem indígena. Inicialmente foram utilizadas para defumação e não para assar a carne, e de madeira. Próximo do que nós temos hoje, habitualmente mais comum de encontrarmos, o churrasco hoje feito com carvão, com sal grosso e com pedaços menores assados na horizontal. Esta base desse churrasco tem origem portuguesa, na Ilha da Madeira, onde já existem festas há vários séculos atrás, cultuadas e cultivadas ainda hoje, que chama-se espetada madeirense. E claro que isto foi colocado hoje pelas necessidades e pelos usos e costumes do dia a dia, porque em vez de tu levar uma grande quantidade de lenha, não, com o carvão e pedaços menores de carne, com o sal grosso facilitando também a salga, né? Apesar do grande desperdício do sal, tu acaba salgando de uma forma mais, sem precisar ter tanto conhecimento, vamos dizer assim, mais prático, né? E ao lado nós temos também um outro assado que é muito pouco conhecido, que é o assado pampeano, que também de origem indígena, que é o assado mais rápido de todos, que consiste em colocar pequenos pedaços de carne em cima da brasa viva. Não é em cima de cinza, tem que abrir bem a brasa, deixar ela bem viva e colocar a carne. Então ela fica extremamente suculenta, porque ela sela, ela protege, cria uma crosta em volta da carne, sem queimar, e aonde conserva todo o suco. A única sugestão, né, os telespectadores forem fazer em casa, é que depois que tu deixar em torno de 3 a 4 minutos de cada lado, batendo bem ali, não fica com nenhum resquício de brasa ou nada desse sentido, deixar ela uns 3 ou 4 minutos repousar, porque esse calor intenso que está na parte interna, ela termina o processo de cocção e ainda aumenta a suculência dentro da carne. Então, se forem fazer, deixe em torno aí de uns 3 a 4 minutos depois de pronto esse churrasco, descansando um pouquinho. Vai ficar muito bom. Tá certo, te agradecemos, né, por essa aula sobre o churrasco e principalmente por estabelecer essa parceria aqui com o Turismo de Galpão, o Galpão da Hospitalidade, trazendo esse pedaço de história importante para todos aqueles que visitam o acampamento Farroupilha. Isso é importante ressaltar, essa parceria, né, que nós temos com o Turismo de Galpão, através do Roberto Snell, que nos procurou inicialmente para poder viabilizar, para que não tivesse custos para a prefeitura, isso é importante, não tivesse custos, né, com dinheiro público, isso é totalmente bancado por nós, lá do Parque Gaúcho. E é uma forma também, nós entendemos, de poder contribuir com esse belo trabalho, né, que o MTG desenvolve e busca sempre essa questão cultural. Então, esperamos aí que possamos aí de uma maneira bastante simples e objetiva cumprir aí também com esse papel, né?
A faca é um item indispensável na vida do gaúcho. No acampamento este ano, a Carborundum está oferecendo uma oficina de afiação de faca. Fabiano, explica pra gente aí rapidamente como é que tu tá ensinando, o que tu tá ensinando o pessoal a afiar a faca, é isso? Isso. Nós da Carborundum estamos passando pro pessoal aqui na feira um processo de afiação desenvolvido pelo cuteleiro Leandro Riva, que consiste em você ter uma vida maior na sua pedra de afiação e também obter um fio de qualidade a nível profissional, a nível gastronômico, através das pedras de afiação da Carborundum. Iniciando com a pedra de grão combinado 120-320, nós vamos refazer o fio da faca e iniciar o processo de afiação. Quando terminarmos a utilização da pedra combinada, nós já vamos ter uma faca com fio a nível doméstico. Mas se o pessoal de casa quer elevar esse fio, levá-lo para um nível profissional, um nível gastronômico, entram as pedras combinadas. Então nós vamos utilizar pedras de grão 1000, 4000 e 8000, que servirão para polimento e cada vez refinar ainda mais o fio da faca, chegando na pedra final, que é a pedra de grão 8000, que vai abrir um brilho, vai dar um toque acetinado na nossa faca. Terminado esse processo, eu já vou ter uma faca que vai se assemelhar à faca do sushi man, a faca que o pessoal utiliza nos restaurantes, uma faca dita com nível de afiação profissional. Tá bom. Tá certo. E essa oficina ela está funcionando de que maneira aqui no acampamento? Aqui no acampamento Farroupilha nós procuramos fazer as oficinas de forma gratuita a cada 1 hora. Ou seja, o pessoal pode chegar aqui no estande da Carborundum, dentro do Shopping Galdério, exatamente. Meio-dia, 13, 14, 15, 16, até as 21 horas nós temos oficina, novamente de forma gratuita, leva de 25 a 30 minutos. Nós fornecemos as facas, fornecemos as pedras e lembramos que aqui nós não fazemos venda, simplesmente estamos apresentando as facas, as pedras para o pessoal e uma técnica mais de afiação. Tá certo. Amigo, como é o seu nome? Tu é aqui de Porto Alegre? É Fernando Menegus, sou de Porto Alegre. O que tu tá achando aí da oficina? Fantástico, um aprendizado que eu nunca tinha visto na minha vida profissional e particular. Faço questão de estar aqui aprendendo isso nesse dia maravilhoso. Tá certo. Amiga, da onde, seu nome? Leandro Menegus, de Porto Alegre também. O que tu tá achando aí da oficina? Pra mim é muito bom, eu que gosto bastante de faca, quero ter sempre ela bem afiada, é uma bela proposta aí que nos deram. Eu quero te perguntar, sabe, qual é a grande diferença de afiar a faca com a pedra ou afiar a faca com a chaira ou então com aquele outro processo que o pessoal comumente faz, os amoladores de faca, enfim? Certo. Existem vários processos de afiação. A gente deixa bem claro para o pessoal que participa conosco que não existe uma forma errada de se afiar. Existe apenas tipos de processo justamente. Aqui nós temos uma pedra que inclusive é uma pedra da Carborundum, porém aqui, analisando essa pedra, me leva a entender que o pessoal que utiliza ou afia a faca da seguinte maneira, desta forma, utilizando somente o centro da pedra e vai obter esse resultado, ou desta outra forma, sempre contra o fio da faca. Desta forma eu estou cortando a pedra e ao mesmo tempo que eu estou afiando a faca, eu estou eliminando o cavaco. Justamente o cavaco, que nessa forma que nós estamos ensinando o pessoal a trabalhar, ele é meu aliado. Porque quando eu crio a rebarba, eu consigo ver se eu estou trabalhando de uma forma perfeita ou não na superfície de fio. Já a chaira, se for a chaira lisa, na verdade ela só vai fazer um processo de correção do fio da faca. Se a faca ela estiver totalmente serrilhada, tiver com uma criação de dentes na sua extensão por batidas ou algo do tipo, a chaira lisa vai fazer essa correção. Se for a chaira estriada, ela até vai me dar um fio, mas vai ser um fio um pouco mais grosso. Eu não vou obter um fio a nível profissional, a nível gastronômico com uma chaira. Tá? Então é justamente isso que nós estamos passando para o pessoal. A utilização das pedras e através de cada vez um grão mais fino, obter um fio cada vez mais fino, um fio que vai chegar a um fio de navalha. Casa do Gaúcho, centro de eventos do acampamento Farroupilha, local de festas, churrascos, shows e bailes. De hoje até o dia 15, palco também de uma atividade cultural muito importante, é a Ciranda Escolar. O projeto Ciranda Escolar, ele abrange todas as escolas municipais, estaduais, particulares
tanto do município de Porto Alegre, como da grande Porto Alegre e alguns do interior. Esse projeto ele tem como objetivo trabalhar com as crianças, com os professores, toda a parte cultural do nosso movimento. Ele é patrocinado, ele é incentivado pelo movimento tradicionalista gaúcho, e aqui a gente trabalha com alunos e professores, desenvolvendo junto a eles toda a nossa parte da nossa história, a parte do nosso movimento e principalmente trabalhando a importância dos festejos Farroupilha para a nossa cidade e para o nosso estado. Como é que é a recepção dos piquetes, dos acampados, da comunidade, dos pais a este projeto? Aqui no Harmonia, a gente tem uma receptividade muito grande por parte dos piquetes. Eles trabalham em parceria conosco, dando almoço para as crianças, incentivando então esta parte que a gente faz de trabalhar também, não só dentro da ciranda, dentro da Casa do Gaúcho, a nossa parte cultural, como também a parte campeira do parque, e também incentivando que as escolas venham, porque a gente trabalha com muita escola carente. Então as crianças vêm, recebem um almoço típico dentro de um galpão, conhecem a parte também campeira do nosso movimento, e isso assim é muito importante, porque a gente fica muito feliz com as crianças que chegam, a alegria delas não estarem aqui, a recepção, né, a verdadeira hospitalidade do gaúcho. Isso então nos torna assim bem mais fortes para fazer esse trabalho. É bem emocionante, é bem assim muito gostoso trabalhar com as crianças, muito gostoso ver as pessoas, os professores que vêm aqui, e também o trabalho que os piquetes fazem em prol deste nosso projeto que é a Ciranda. Como tu te sente fazendo esse trabalho? Por que tu faz esse trabalho? Tu está contratada para isso? Enfim, como é que é o emocional desse trabalho? Este é um trabalho voluntário, tanto meu como das pessoas que me assessoram, as entidades tradicionalistas da primeira região que também trabalham junto conosco, e é muito emocionante assim a gente ver na carinha das crianças, né, que nunca tiveram oportunidade de saber o que é a nossa tradição, o que é nosso folclore. Os professores saem daqui bem contentes com o trabalho realizado, e eu assim como professora agora aposentada, me sinto muito feliz de poder estar aqui, de passar um pouco do que é nosso, né, para todas as escolas, porque em escola eu já senti falta desse trabalho, de saberem o que é o nosso folclore, o que é a nossa tradição. Então aqui eu consigo, junto com a minha equipe, passar um pouco, transmitir para essas crianças, e fico feliz também de ver que muitas vezes, muitos até, vêm para cá, assistem a ciranda e depois se encaixam em alguma entidade tradicionalista e continuam esse trabalho. Isso é muito importante, para mim é muito importante trabalhar aqui. A Ciranda Escolar é um evento promovido pelo movimento tradicionalista gaúcho e inserido nas atividades do acampamento Farroupilha de Porto Alegre. São mais de 12 mil crianças atendidas com informações da história do Rio Grande do Sul, apresentadas de uma forma divertida, com danças, músicas e teatro de bonecos. Hoje, iniciando as atividades do acampamento Farroupilha, e para alegria nossa, começar o acampamento Farroupilha com um ato cultural, que é a Ciranda Cultural, realizada pelas escolas de todo o município de Porto Alegre, é um motivo de gratificação para todos nós. Para a primeira coordenadoria, para a organização do evento, nós começarmos com esse evento aqui dentro do acampamento, é de suma importância para nós trazermos a essas crianças que estão iniciando na vida escolar, trazer eles para dentro do nosso movimento, do nosso meio tradicionalista, para eles saberem um pouco da cultura do Rio Grande do Sul. É importante para que o crescimento dessas crianças se transforme numa realização profissional, numa realização de cultura, numa realização do tradicionalismo e do movimento. A Ciranda Cultural, realizada dentro do acampamento Farroupilha, é de suma importância para todos nós, aonde nós conseguimos trazer e envolver todos os acampados, aonde nós conseguimos trazer essas crianças aqui para dentro do parque, aonde essas crianças têm disponibilidade, uma alimentação junto aos acampados, que nos recebem de portas abertas para que esse evento tenha o maior sucesso possível. De parabéns aos organizadores, parabéns aos coordenadores dessa ciranda, e que isso aqui se perpetue por muitos e muito tempo. O que tem a cosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. O que tem a cosa tão desfolhada foi o sereno. O travessão se acomoda numa badana de pardo, argolas e aço templado sustentam firme o cinchão. A tua corda bate coxa, vasculhando a camperiada, deixando a volta da armada lá na curva do garrão.
Estamos no Rodeio Farroupilha de Porto Alegre e hoje vamos falar do tiro de laço. Esta atividade, que culturalmente pretende recriar uma atividade campeira das fazendas, aqui no rodeio segue um ritual que vamos mostrar para vocês. Indiada pronta pra lutar, mais um dia de refrega. Pingos esmagam as cegas, rumo ao fundo da invernada. Alguns arrastam o laço no cerimonial toreno, e os tentos bebem sereno, extraído da madrugada. Com o laço na mão, pilcha completa e bem a cavalo, o peão prepara a armada e em fila indiano passa para medir o laço. Toda a armada deve ter 8 metros e 4 rodilhas, e estas devem ter 30 centímetros de circunferência e também são conferidas pelo juiz de largada. Os gritos guerreira boi, mesclados com assovio, vai juntando o gaderio, reunindo todo o rodeio. Os caras trabalhando, mangueando no fiador, leva até o parador algum refugo madreiro. Tudo pronto e conferido, o laçador manda o breteiro soltar o boi e parte em seu cavalo correndo atrás da res. Começa a bolear o laço e lança sua armada. Boi laçado, armada vermelha, e se o boi escapou, a armada é branca. Quais as modalidades que tu participa quando vem no rodeio? Participo do laço prenda, né, só para mulheres, dupla, que é mista, homem e mulher, e também as taças, né, que é misto também, modalidade mista. Como é que tu começou nessa lida de rodeio? Você é desde pequena, uma coisa recente na tua vida? Não, na verdade, na minha família eu sou a primeira pessoa que laça, né. Eu comecei escutando músicas tradicionalistas e aquilo começou a me aflorar uma vontade de conhecer mais, né. E um amigo meu me apresentou e eu gostei e estou aqui até hoje. Me diga, como é que é essa questão de noite, vocês acampam, ficam aí, vão para casa, porque é uma lida meio difícil para a prenda ficar em rodeio, normalmente as condições são mais difíceis, não? Sim, geralmente a gente acampa, né? Nesse a gente não vai acampar porque a gente mora aqui pertinho. Mas em geral a gente acampa, mas é tranquilo assim, porque a gente tem uma boa estrutura, né? Tudo. Geralmente a maioria dos banheiros são bons, alguns rodeios são ruins, mas a gente tem uma boa estrutura para passar o período de acampamento, é tranquilo assim. Para finalizar, como é que está sendo esse rodeio, o Rodeio Farroupilha de Porto Alegre para ti? Tá ótimo, né? Hoje a gente não tem chuva finalmente, né? E tem bastante movimento. A princípio tá bem legal, tem mais um dia de festa, mas tá bem bacana. Toda essa atividade é narrada, comentada pelo narrador de rodeios, que chama para laçar, descreve a corrida e anuncia o veredito, positivo ou negativo da laçada. Quem determina se a armada, o tiro de laço foi positivo ou negativo, são os juízes do chamado 100 metros, que olham, anunciam o resultado e marcam na planilha. Para finalizar toda essa correria, no final da cancha tem o saca-laço, onde um ou mais peão fica no brete do fundo da cancha para retirar o laço da cabeça do boi e soltá-lo para mais uma corrida. Com o objetivo de exaltar a cultura local, a Skin lançou no dia 7 de setembro no acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, a Casa de Garibaldi e a primeira edição do jornal O Povo, principal periódico que circulou durante a Revolução Farroupilha, entre os anos de 1838 a 1840. A ideia de recriar o veículo tem o apoio e curadoria do MTG. Serão 14 edições em formato tabloide com reportagens, artigos e crônicas sobre hábitos e o espírito tradicionalista do povo gaúcho, e que serão distribuídos no acampamento, em bancas de jornais e em blitz pela cidade.
Santiago, em primeiro lugar, parabenizar aí o grupo Heineken, a Skin, por essa iniciativa maravilhosa. Eu quero saber de onde é que surgiu essa inspiração, qual é a motivação que teve, né, o grupo para fazer essa homenagem ao Jornal O Povo e, por consequência, à cultura do Rio Grande do Sul. Bom, boa tarde, primeiramente. A marca Skin é uma marca muito ligada, o DNA dela é muito conectado às tradições, às questões culturais, né, que acontecem no Brasil. Uma delas é o Carnaval, né, de Salvador, São João, que acontece muito forte na Bahia, em Pernambuco, e outro evento que é muito forte, é o principal evento aqui do Rio Grande do Sul, é os festejos Farroupilha, a Semana Farroupilha. Esse ano já completa 10 anos que a Skin patrocina esse evento. E aí foi uma forma assim que a gente encontrou de homenagear, dar um presente, trazer um presente relacionado a esse momento, esse acontecimento. E aí, olhando o trabalho, né, que vem sendo feito junto com o MTG, que também nos deu algumas dicas e nos apoiou muito, né, fazendo a curadoria desse projeto, a gente viu que uma coisa quase que óbvia, né, a assinatura da marca hoje é do jeito que o povo gosta. Nós já temos vemos com essa campanha já há 2 anos. E conversando internamente com o pessoal, a gente descobriu que existia o Povo, o jornal que contava, né, na época, os feitos, os acontecimentos da época da Revolução. E aí foi a forma de trazer, resgatar isso, trazer como um presente, né, para esse ano, como o evento da Semana Farroupilha, o jornal O Povo. Então tá aqui, vão ser 14 edições, né, daqui até o final do evento, então cada dia vai ter uma edição nova, um jornalzinho novo, no formato de tabloide. E trazendo informações da cultura, das tradições, informações a respeito da marca também. E esse espaço, né, que é onde era feito o jornal, que era a casa de Giuseppe Garibaldi, também com toda a curadoria, com todo o cuidado para retratar da forma mais fiel possível, né, o espaço, para que as pessoas pudessem ter aqui um contato e vivenciar, né, como era, né, naquela época o espaço. Então daí surgiu tudo isso e está aqui hoje, né, concretamente montado. Estamos muito felizes e honrados em participar mais um ano e trazendo essa coisa, esse resgate da cultura, um acontecimento que foi tão importante, né, e ter esse jornal aí como pano de fundo. O galpão foi inspirado na casa onde viveu Giuseppe Garibaldi durante a Revolução em Piratini e apresenta o espaço que será a sede fictícia do jornal O Povo dentro do acampamento. No local, uma prensa tipográfica de Minerva, uma mesa interativa com conteúdos autênticos do jornal e informações sobre a cultura gaúcha. O DTG Mala de Garupa apresenta como projeto cultural este ano a presença e a influência da maçonaria na história do Rio Grande do Sul. A maçonaria, a gente sabe que ela tem uma influência em praticamente os 5 continentes, mas especificamente se tratando do Rio Grande do Sul, história do Rio Grande do Sul, traça esse paralelo, esse elo aí entre maçonaria e história do Rio Grande do Sul. Bueno, meu nome é José Guaraci de Souza, conhecido no meio do tradicionalismo por Índio Guaraci. Estou desde piá, 55 anos envolvido com isso, estou com 61, mas comecei novo. E ao largo do tempo sempre procurei, através da leitura, pesquisar, buscar a informação mais precisa sobre todos os aspectos da nossa cultura. Então, o Rio Grande do Sul, desde a sua formação, desde lá de 1737, quando vieram descendo a costa, na época das capitanias ainda, né, 250 anos depois do Brasil descoberto, o Martim Afonso de Souza, que entrou pelo canal e batizou como Rio Grande, província, virou sendo a província Rio Grande de São Pedro do Sul, né? Sempre teve envolvimento da maçonaria, quer dizer, teve desde sempre. Depois, quando a formação da Fortaleza de Jesus Maria e José, quando nós só tínhamos até Laguna, e depois Colônia do Sacramento, isso era terra de ninguém e precisava de um outro espaço, uma outra povoação nesse meio,
que aí o Império delegou a Silva Paz que viesse e aí ele formou a Fortaleza de Jesus Maria e José. Já tinha a maçonaria envolvida nisso. Então estou lá na formação do Rio Grande. Até mesmo na história recente, como na criação do MTG, a maçonaria está presente. E no tradicionalismo? Não, e ao largo do tempo aconteceram muitos fatos que nós vamos se reter na história, nós vamos longe. Mas no início da formação do próprio tradicionalismo, né, nós temos que foram irmãos na fraternidade ao largo do tempo, mas da formação maior, depois da formação do 35, de 1947, do 35 CTG, um dos grandes cérebros pensantes, aliás, dois deles, o próprio Barbosa Lessa, né, e o Glauco Saraiva, que foi um idealizador maior sobre isso, também era um irmão na fraternidade e usou, claro que toda essa sua informação e essa sua própria conduta dentro disso para todo um simbolismo da nossa história, do meio do tradicionalismo dentro da formação inicial, da criação do MTG, ao largo do tempo das outras formações, nós temos dentro do tradicionalismo muitos irmãos na fraternidade, independente da ordem, porque tem a ordem da Grande Loja Maçônica do Rio Grande do Sul, tem a do Grande Oriente, né? Então, Grande Oriente do Rio Grande do Sul, Grande Oriente do Brasil, todos aqui em Porto Alegre, aliás, todo no Rio Grande do Sul como um todo. E ao largo disso aí, no Rio Grande do Sul inteiro, nós temos muitas lojas, em todas as cidades tem, e dentro dessas lojas nós temos muitos irmãos da fraternidade e que têm influência direta e intensa dentro do meio do tradicionalismo como um todo. Que tipo de influência ou simbologia nós podemos citar que a maçonaria trouxe para o movimento, em termos físicos pode ser, em termos de símbolos, brasões ou alguma cultura, algum culto, algum vestimenta, enfim, algo mais tangível para que as pessoas possam visualizar alguma participação mais efetiva assim da maçonaria? Bom, uma das coisas mais fortes que nós temos é o próprio brasão do Rio Grande do Sul, né? O brasão do Rio Grande do Sul tem aqui na bandeira, ele é repleto de símbolos maçônicos, né? De toda a formação. Então, e cada uma desses desenhos tem um significado importante a nível de história e a próprio nível de maçonaria, como os triângulos com a estrela de 5 pontas, né? O lema, liberdade, igualdade e humanidade, que vem da própria Revolução Francesa, que era liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberté, égalité, fraternité. Vocês vão ver aquilo no próprio Mala de Garupa, que é o Departamento de Cultura Gaúcha da Grande Loja Maçônica do Estado. Eu fui um fundador em 2004, e fazer a filiação dele ao MTG coube a mim como sócio capataz. E pode ver que no nosso brasão, ali na nossa bandeira, nós temos símbolos maçônicos, né? E que identificam tudo isso e que conta de forma assim, de uma forma visualizada toda a história, né? O próprio, se você se ativer ao símbolo do MTG, ele tem detalhes dos desenhos que tu tem uma identificação. Como eu falei assim, a maçonaria, que antigamente era uma sociedade secreta, hoje ela é discreta e tu tem a informação sobre toda uma simbologia em todo o mundo e acesso para qualquer um. Só que vai ter o real significado, real entendimento, aquele que é iniciado vai entender com mais profundidade, né? Então, a gente está sempre, como eu disse, está sempre em pé e a ordem para todos os esclarecimentos, até onde possa esclarecer. É uma alegria poder trazer esclarecimento a toda a sociedade, a toda a juventude dentro do meio tradicionalista, que eu sempre me preocupei com a juventude no meio do tradicionalismo, e a precisão das informações e os esclarecimentos. A nossa cultura, ela é repleta de detalhes e de simbologias. Nosso vocabulário, a nossa linguagem, que se tu não tiver um conhecimento do nosso vocabulário, tem muitas músicas que tu não entende, né? Talvez por isso não tenha uma grande aceitação maior a nível de Brasil. Mas tem aqui no estado a força maior e ela está na juventude. Foi com a juventude que começou tudo isso. Cabe a vocês dar sequência.
Dentro das inúmeras atividades culturais do acampamento Farroupilha de Porto Alegre, conhecemos hoje o projeto Lanceiros Negros, Heróis do Silêncio, do Departamento de Tradições Gaúchas Morro da Tapera. Bom, o nosso envolvimento com a Semana Farroupilha, com os acampamentos Farroupilha, vem desde os anos 90. Desde 1996, esse DTG, o Morro da Tapera, que faz parte da Associação dos Servidores da Justiça, vem acampando, e a partir do momento em que se envolveu a própria organização do acampamento com os desfiles temáticos e com os projetos culturais, nós de pronto nos adaptamos a isso. E temos desenvolvido ao longo do tempo, então, projetos culturais basicamente direcionados a crianças e adolescentes. Nós convidamos escolas de Porto Alegre, ou até mesmo da Grande Porto Alegre, para assistirem às oficinas, projetos, e para tentar passar um pouco da nossa cultura. Nossa atividade é eminentemente cultural. Bom, nós temos desenvolvido o projeto ao longo do tempo, sempre buscando diferenciar alguma coisa, sempre buscando não somente aquela coisa, o lugar comum, e sempre alguma coisa diferente. Esse ano, como o tema do acampamento Farroupilha ele é desenvolvido pelo MTG e pela região tradicionalista, é sobre os heróis farroupilhas, se buscou um trabalho de campo com o nosso setor de comunicação, que tem nos fornecido o trabalho de campo, pesquisa exaustiva a respeito dos temas que a gente tem desenvolvido, e esse ano então nós procuramos apresentar não os heróis, aqueles renomados, aqueles que estão sempre na linguagem do povo. Nós procuramos trazer a história dos lanceiros negros, que foram pessoas que lutaram, ao invés de lutar apenas pela Revolução Farroupilha, lutaram por algo muito maior, a própria liberdade. E se conta um pouco dessa história de modo informal, não se tem a pretensão aqui de revisionar a história ou de revisar a história como um todo, mas tão somente colocar, sim, uma das versões que existe a respeito da história dos lanceiros negros. Como assim? Que caso que ainda não se contou? Ah, mas deve ser um caso que ainda não se contou, tu não sabe, né? Pensa, mão na cabeça, deixa eu pensar. Vamos lá, pensa, força a cabeça que tem história por aí. Bom, a história é uma coisa que pouco se fala, né? E foram guerreiros, né, escravos, que para quem prometiam a liberdade depois da guerra, e na verdade eles foram traídos, né? Eles não receberam a liberdade que tanto queriam, alguns receberam, outros não. Então essa é uma história que está um pouco apagada na história do Rio Grande do Sul, né? O grupo já tem mais de 10 anos, a gente trabalha com teatro e produção para eventos e escolas, assim. E essa formação agora para esse espetáculo foi devido à demanda que a SJ nos trouxe para montar um espetáculo que falasse dessa temática, assim, para pegar esta parte da história do Rio Grande do Sul, que, como a colega disse, está um pouco esquecida, assim, né, um pouco maquiada, e trabalhar isso agora no acampamento Farroupilha. Então essa sketch é exclusiva, é inédita para o acampamento, nós vamos apresentar aqui. É de extrema importância, porque assim como meus colegas falaram, como é uma parte da história do Rio Grande do Sul que é bem pouco divulgada, bem pouco falada, então é importante esse resgate, e até porque tem pessoas que nunca nem ouviram falar dos lanceiros negros, né? E aí perguntam o que é isso, né? E aí, então é legal porque a peça ela é uma sketch, na verdade, bem prática, rápida, bem didática, e acho assim, claro, depois vale a pena pesquisar sobre, mas assim, quem assistir vai ter um apanhado bem bacana para compreender esse lado obscuro da nossa história. Senhoras e senhores, conforme havíamos dito, tão logo tenhamos aqui no acampamento Farroupilha de Porto Alegre figuras ilustres, pessoas de muita importância para a nossa cultura, nós temos que mostrar a ti que estás aí, não sei aonde, mas estás em algum lugar, à frente do teu notebook ou no teu celular, assistindo, presenciando pela TV Tradição, que é a cultura gaúcha para todo mundo ver, os fatos maravilhosos que nós temos a oportunidade de presenciar aqui no acampamento Farroupilha de Porto Alegre, capital de todos os gaúchos, centro da cidade, esse CTG enorme que tem aqui de 370 galpões, chamado acampamento Farroupilha de Porto Alegre. E agora eu trago para os senhores mais um integrante do Paraná, que vem receber das mãos do nosso coordenador da primeira região tradicionalista, a Chama Crioula. Sejam bem-vindos ao acampamento Farroupilha. Antes que ele se apresente, eu quero saber o seguinte, vai a pata de cavalo ou não? Não, vamos a caminhoneta mesmo. Muito obrigado, é um prazer ser recebido aqui em nome dos meus amigos.
como a gringa carinhosamente nos chama, o Quarteto Farroupilha. Esse ano viemos o Geomar, o Patrick, o Lopes e eu, Anderson, também conhecido como Malagurti, que é o meu sobrenome. Viemos do CTG 20 de setembro, lá de Curitiba, a entidade tradicionalista mais antiga em atividade ininterrupta no estado do Paraná. Esse ano estamos completando 55 anos de fundação e 54 anos de Semana Farroupilha. Então, seguindo o exemplo que se faz em todo o Rio Grande, que se faz em Santa Catarina, que se faz em todo o Brasil com os gaúchos hermanados, nós, no nosso Centro de Tradição Gaúcha, estaremos celebrando uma baita Semana Farroupilha que começa amanhã com a nossa chegada, com esse fogo tão abençoado, e termina no próximo domingo, ao contrário do que muitos pensam, com a grande festa de Boi no Rolete. Então, na capital do Paraná estaremos assando um boi inteiro no rolete e com a chama crioula. Se Deus quiser, vamos começar o fogo com essa chama mesmo, que a gente vai manter durante toda a semana, nesse mesmo princípio de vigília, de guarda e de cultura e tradição. Ou seja, conservando a tradição, continuam tirando o guarda da chama que aqui vem buscar, que no qual o nosso coordenador, Luiz Amazon, foi a Mostardas buscar pela primeira região, para que pudesse a abertura dos festejos aqui. Agora repassa uma centelha para o Paraná levar e continuar guarnecendo lá também. Leomir, é uma satisfação muito grande para nós da primeira região, e não só da primeira região, do movimento tradicionalista. Ver essas pessoas se dirigir do Paraná até Porto Alegre para pegar uma centelha da chama, essa chama que representa 70 anos de história, e vocês levarão para Curitiba esse sentimento, essa cultura, né, que nós temos. E vocês lá no 20 de setembro, tenho certeza que vocês irão fazer da mesma forma que nós, tradicionalistas aqui do Sul, fizemos com a Guarda da Chama, com a Vigília. E vocês estão de parabéns por essa iniciativa, que é o terceiro ano que vocês estão vindo, segundo ano que vocês estão vindo aqui, e para nós é motivo de satisfação saber que temos gaúchos espalhados por todo o Brasil, cultivando a nossa história, cultivando a nossa cultura. Vocês estão de parabéns. Nós que agradecemos, muito obrigado. Quero parabenizar o Paraná. Há pouco eu estava entrevistando a Prenda da CBTG, que é do Paraná. E ela me disse o seguinte, por isso que eu direcionei esse assunto agora. Foz do Iguaçu, mas ela é paranaense e não nasceu no Rio Grande do Sul. E tu nasceu no Rio Grande do Sul? Não, eu sou nascido em Curitiba, também em Paraná. Graças a Deus somos gaúchos do Paraná. E isso ninguém tira da gente. Com alguns amigos que nasceram, como o Lopes, como o Patrick, que nasceu, mas, por exemplo, o Geomar é paranaense também. E eu acho que a gente pode dizer de boca cheia que 80% do povo que frequenta o nosso CTG não é gaúcho de nascimento, e sim gaúcho por paixão. Entenderam agora por que a abertura da Voz da Tradição é gaúchas e gaúchos de essência e alma pura. A Prenda do Brasil, a Prenda da CBTG é paranaense. Os amigos aqui vêm do Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, buscar a centelha da chama crioula, para cultuar as nossas tradições. E ele confessa que não nasceu no Rio Grande do Sul. Isso é a cultura gaúcha. Isso é o que nós mais queremos. Que o Brasil inteiro fosse igual ao Paraná, igual Santa Catarina, igual ao Rio Grande do Sul, porque assim nós teríamos uma família maior ainda do que nós somos. Muito obrigado por não ter nascido aqui e cultuar as nossas tradições e vir aqui. A chama crioula para nós, como disse o nosso coordenador, é 70 anos e vocês vão levar para o Paraná. Nós que agradecemos em nome do CTG 20 de setembro, em nome do Estado do Paraná, e se Deus quiser, a nossa primeira vez como Quarteto Farroupilha foi em 2014, repetimos agora em 2017, e se Deus quiser, ano que vem estaremos aqui com essa mesma formação, ou quem sabe com mais pessoas, para agradecer a maravilhosa receptividade que nós tivemos do rodeio Laço da Querência. Agradecer o Guilherme, o pessoal, a Gringa, que é uma pessoa que tornou isso possível, uma pessoa que desde o início abriu as portas para a gente e por Deus do céu, eu me sinto melhor aqui no acampamento Farroupilha do que na minha própria cidade. Viva o Rio Grande do Sul, viva as tradições, viva o 20 de setembro. Senhoras e senhores, eles têm que simplesmente voltar ali para o Paraná. Então eu não vou espichar essa entrevista para que o nosso coordenador faça então esta cerimônia de entregue da centelha aos nossos irmãos e amigos tradicionalistas do Paraná. Que vocês tenham um ótimo retorno, iluminado pela luz maior do nosso Pai Maior. Voltaremos em seguida assim que tivermos
uma grande novidade, ou alguém muito ilustre, que está abrilhantando ainda mais o acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Ele veio de Minas Gerais para conhecer a nossa cultura. E orientado pelo pessoal do Turismo de Galpão, o professor da Universidade Federal de Viçosa, Magnus Luiz, vai levar bem mais do que informação para casa. Magnus, tu viesse de Minas Gerais para conhecer, para passear, para estudar. Qual é o objetivo da tua vinda aqui ao Rio Grande? Eu vim aqui para ter a oportunidade de experimentar o que é o turismo de galpão, o turismo criativo. E essa está sendo a minha primeira vivência, né? Estou tendo essa oportunidade de ter um contato com uma oficina para saber fazer bolinho de chuva. E me surpreendi com o resultado. O resultado foi muito positivo, muito saboroso. E com relação ao turismo e com relação a essa questão cultural aqui do Rio Grande do Sul, o que tu vai levar lá para Minas Gerais? Eu percebo que a cultura gaúcha, o tradicionalismo gaúcho, ele é muito rico, ele é muito simbólico e ao mesmo tempo muito materializado por meio dessas práticas. Então eu vejo muita riqueza aí que eu tô tendo até dificuldade de registrar e de memorizar tudo que eu tô vendo aqui. E olha que eu só vi só um pouco. Ainda tem muita coisa ainda para conhecer e para ver. Essa é a primeira oficina que eu faço, devo fazer muitas ainda os dias que eu vou ficar aqui. Churrasco, chimarrão, já tivesse a oportunidade de degustar? Aqui na semana ainda não, mas já programei aí para visitar um piquete e ter essa oportunidade. O que tu consegue traçar algum paralelo com a tua cultura lá de Minas Gerais, especial da tua região, com o Rio Grande do Sul, com alguma, seja na culinária, em costumes, enfim? Eu vejo a questão da gastronomia. A gastronomia gaúcha é muito rica, assim como a mineira. Mas eu percebo que tem coisas, o modo de vestir, é uma coisa típica do gaúcho. Eu não vejo um mineiro, a não ser que o mineiro usa um chapéu de palha, algumas coisas, mas o ornamento, todo o conjunto de material que tem aqui é muito diferente. Eu acho que isso é uma coisa única do nosso Brasil. Pelo menos até agora que eu saiba. E esse projeto Turismo de Galpão, que é um projeto já com bastante sucesso aqui no nosso acampamento Farroupilha, o que tu achaste? Eu estou ficando impressionado. Eu acredito que acho que é um produto turístico diferenciado do Brasil. Eu acho que tem muito a desenvolver ainda, mas ele mostra como a gente pode fazer um turismo diferente e que possa atrair as pessoas para conhecer, não só mergulhar no território, conhecer mais a tradição e conhecer coisas do nosso Brasil que às vezes a gente não tem oportunidade de vivenciar isso com mais significado, com mais contato. Bom, e agora a pergunta que não quer calar. Conseguisse absorver a informação suficiente para fazer bolinho de chuva lá em Minas Gerais? Hoje com a tecnologia, o celular me ajudou a fazer uma gravação, gravei os ingredientes e o processo de preparação, né, o segredo de como fazer o bolinho. Agora o segredo de preparar também eu aprendi fazendo. Então isso foi muito bom. Eu acredito que eu vou conseguir levar alguma coisa para lá e apresentar isso para minha esposa. Tá certo, muito obrigado, parabéns e bom passeio. Obrigado. E o resultado da oficina foi atestado pela especialista em bolinho de chuva. Bom, agora eu quero saber aqui da nossa queridíssima Graça, que faz o melhor bolinho de chuva do acampamento Farroupilha há uns 40 anos mais ou menos. Não, tô brincando. Graça, o que tu me diz do nosso mineiro aí? Excelente aluno, excelente, porque eu só dei umas dicas ali e ele fez uns bolinhos perfeitos. Muito bom. Nota, se desse para dar 11, seria 11. Mas vou te dar 10. Para nós, a chama crioula representa os quase 400 anos da história, representa o nativismo, a cultura sul-rio-grandense, a identidade gauchesca e a nossa tradição. Neste ano, comemoramos 70 anos da chama crioula, que foi acesa pela primeira vez no dia 7 de setembro de 1947.